Então, olha só, a gente vai continuar falando sobre o conteúdo da semana passada, que é campo magnético, certo? Então, vamos lá. Eu quero começar a aula corrigindo aquelas atividades da semana passada. Vocês lembram que eu passei uma lista ali com 5 atividades, certo? Então, vou fazer a correção. São atividades bem fáceis de fazer, né? Então, isso vai ser bem rápido, até mesmo porque são todas questões conceituais. A maioria são questões conceituais que não envolvem cálculos. Então, correção de atividades. Olha só, essa primeira atividade aqui, eu peço o seguinte: marque a coluna da direita de acordo com as opções da coluna da esquerda, tá? Então, deixa eu puxar aqui. É o seguinte, vamos ver se tem como fazer as anotações já no slide. Ah, tá. Vou ter que colocar aqui, só um minutinho. Ok, eu vou responder aqui sem precisar anotar no slide. Olha só, então a primeira questão é só para você associar a primeira coluna à segunda, tá? Então a primeira opção aqui do lado esquerdo diz o seguinte: podem ser consideradas ímãs naturais. O que é que eu marco aqui do lado direito? Exatamente, estrelas e planetas, né, são ímãs naturais. A segunda, material que interage fortemente com o ímã, materiais ferromagnéticos. Terceiro, ao ser atingida, faz com que o material perca parte de suas propriedades magnéticas. Exatamente, né? Se você tem um material, todos os materiais têm propriedades magnéticas, né? Alguns interagem fortemente com o ímã e outros interagem fracamente com o ímã. Os materiais que interagem fortemente com o ímã são chamados de ferromagnéticos. Os ferromagnéticos, quando ele atinge uma determinada temperatura, ele perde a interação com o ímã, né? Essa temperatura a gente chama de temperatura de Curie. O próximo aqui é o princípio da não separabilidade dos polos. Eu marco qual? Ao ser quebrado ao meio, o ímã vai manter os seus polos norte e sul, né? Então, quer dizer, os fragmentos do ímã vai manter as propriedades, né, de um ímã ainda, tá? Não tem como separar os polos norte e sul. E, por último, né, um exemplo de ímã temporário artificial, que vai ser o que sobrou, né? O eletroímã. Ele é um ímã temporário e artificial, tá? Então, vamos passar para o próximo aqui. Explique com suas palavras por qual motivo que, quando mergulhamos um ímã forte em um monte de pregos, ao retirarmos o ímã, alguns pregos estarão grudados no ímã, enquanto outros pregos estarão grudados nos outros pregos. Aí ele diz o seguinte: neste caso, por que um prego atrai o outro? Aí ele diz o seguinte: note que aqui não deixamos os pregos repousarem com o ímã por um período muito longo. Então, o processo que eu estou descrevendo aqui no enunciado, pessoal, vamos ver se eu consigo colocar no desenho aqui para vocês. Seria esse daqui, ó. Você vem, né? Coloca o ímã aqui, ó, certo? E aqui você coloca um prego, certo? Então veja que o prego ficou grudado no ímã. Aí o que acontece? Esse prego aqui, ó, se você colocar outro prego junto, ele vai ficar grudado no primeiro prego. Você pode fazer o quê? Você pode fazer um fileira de pregos aqui. Ele perguntando o seguinte: a gente sabe por que, que esse prego aqui está sendo atraído por esse ímã. Mas por que, que esse prego aqui está sendo atraído por esse outro prego? Todo mundo entendeu? Aí, explique com suas palavras. Alguém tem alguma resposta aí que queira compartilhar com a gente? Oi. Nesse caso aqui, é o seguinte: eles ficaram imantados temporariamente, né? Isso é, quando ele está em contato com o prego, tem contato com o ímã, ele ficou imantado temporariamente. Tanto que, temporariamente, você pode considerar o prego, o próprio prego, como sendo um ímã, certo? Cada um dos pregos, certo? Ele próprio vai ter uma polaridade norte e sul, tá? O que que acontece? Vamos pegar aqui
um desenho maior. Olha só, esse aqui é o ímã, certo? Aí eu tenho esse primeiro metal aqui, esse primeiro prego. Ah, não desenhou. Esse aqui é o primeiro prego. Eu desenhei em tamanho ampliado. Aí o que acontece? Esse prego aí é um ferro magnético, certo? Significa que antes de estar em contato com o ímã, os átomos deles estavam orientados em todas as direções. Você tinha átomo para cá, você tinha átomo. Deixa eu tirar esse. Você tinha átomo para cá, certo? Você tinha átomo para cá. Eles estavam todos orientados em todas as direções. Por eles estarem orientados em todas as direções, o campo magnético de um neutralizava o campo magnético do outro. Entendeu? Então, cada átomo individual era um ímã, só que eram ímãs que não estavam alinhados. Se eles não estavam alinhados, eles não exercem nenhum magnetismo fora do prego. E isso quando o prego estava distante do ímã, tá? O prego tinha um monte de átomo, esses átomos estavam de forma aleatória, certo? Para todas as direções, e o campo magnético deles fora do prego era zero, tá? Aí o que acontece? Você vem aqui ó, e coloca esse prego em contato com o ímã. Aí o que acontece? Todos os átomos do prego, eles vão mudar a posição deles, certo? E eles vão ficar orientados de acordo com a polaridade do ímã. Como assim de acordo com a polaridade do ímã? Vamos supor o seguinte, vamos supor que esse ímã aqui, ó, aqui seja o sul dele e aqui seja o norte. Deixa eu tirar essas mensagens aqui, fica chegando mensagem do WhatsApp, e fica travando a tela no meu celular. Vai demorar um pouquinho. Só um minutinho. Resolver esse probleminha técnico aqui que surgiu. Eu não posso deixar meu WhatsApp desligado. Sempre tem aluno pedindo para entrar. Então, olha só, pessoal. Esse ímã aqui, vocês estão vendo que esse ímã eu possui uma polaridade norte e sul. Aí o que acontece? Cada um dos átomos, eles vão pegar o mesmo alinhamento do ímã. Então, vamos pegar esse primeiro átomo aqui, ó. Ele vai ficar com o norte aqui em cima e com o sul aqui embaixo. Entendeu? Esse outro átomo aqui, ó, também. Ele vai ficar com o norte aqui em cima e com o sul aqui embaixo. Ok? Este outro átomo aqui também, ó. Ele vai ficar com o norte aqui em cima e o sul aqui embaixo. Então, veja que cada um dos átomos ele vai ter a mesma orientação de polaridade do ímã. Qual é a moral da história, pessoal? A moral da história é que esse próprio prego aqui, ó, ele próprio vai se tornar um ímã. Então, o material ferromagnético, quando está em contato com o ímã, ele temporariamente se transforma no ímã, com a mesma polaridade do ímã. Por isso que acontece o seguinte, por isso que se eu colocar outro prego aqui embaixo, ó, esse prego aqui embaixo, ele vai ficar grudado no prego que está aqui em cima, porque esse prego que está aqui em cima pode ser considerado um ímã, tá? Então, o material ferromagnético, enquanto está em contato com o ímã, ele temporariamente se transforma no ímã, tá? Ah, se você for estudar isso detalhadamente, por exemplo, no ensino superior, você vai ver que é um pouco mais complexo. Você vai ver que no ensino superior, no ensino superior a gente vê que o material ferromagnético ele tem uma coisa chamada domínios magnéticos, certo? Aí o que acontece? Quando você aproxima um ímã do material ferromagnético, os domínios do material ferromagnético eles vão ficar orientados junto na mesma direção do ímã, tá? No ensino superior você isso vê mais detalhado, caso você faça um curso de física ou engenharia, tá? Ok? Então é isso que acontece, tá? Então com a sua resposta você vai dizer o seguinte: é o material ferromagnético quando entrou em contato com o ímã, temporariamente adquiriu as mesmas propriedades de um ímã. Deixa eu aceitar a Yara aqui. Ah, tá. Eu gostaria de parabenizar quem? A, a Jaciele, a Silvia e a Daniela Finesse pelas ótimas notas de aulas que elas fizeram. A Santiele também, tá? Meus parabéns pelas notas que vocês fizeram. Não vai dar para colocar aqui, mas ficaram muito bem caprichadas, né? Eu posso colocar lá no Classroom para vocês verem. Olha só, vamos para o próximo, ok? Deixa eu passar aqui. Explique, usando o ponto de vista microscópico, isso é, dos átomos e moléculas, por qual motivo, se deixarmos o material ferromagnético na presença de um ímã, este também adquire característica de um ímã temporário. Isso é, ele fica imantado. Então, a situação que eu estou dizendo aqui é o seguinte. É aquele lance, né, de você pegar aqui, ó, você pega aqui uma caixa,
Deixa eu ver se está aparecendo para vocês. Ah, tá aparecendo para vocês com delay, né? Tá aparecendo para vocês atrasado. O desenho que eu coloco aqui está aparecendo para vocês um pouco atrasado. Deixa eu ver aqui como atualizar. Não é mais esse desenho que está aparecendo aí. Então é esse desenho aqui, ó. Então, olha só. Então nós temos aqui uma caixa, certo? Aí vamos supor que essa caixa esteja cheia de pregos. Aí você vem e coloca um imã aqui, ó. E esse imã aqui vai ficar aqui a noite inteira, certo? Aí você vem e retira esse imã, certo? Do meio dos pregos. Aí o que que acontece? Alguns desses pregos, eles vão se tornar ímãs temporários. Isso é, eles vão ficar temporariamente imantados. Por que que acontece isso? Por que que os átomos não retornam? Ah, o áudio está ruim. O áudio está baixo. Deu uma melhorada? Deixa eu. Eu não queria fechar a transmissão do Facebook, porque o Facebook grava automaticamente. Tá? Para vocês que estão participando aí, não precisa ficar preocupado, porque vocês não estão sendo gravados no Facebook. O que que acontece? A câmera que eu estou usando, ela é transmitida ao mesmo tempo para o Google Meet e para o Facebook. Então, lá só sai a minha câmera, não sai vocês. Tá? Eu vou ter que fechar essa transmissão pelo Facebook, eu não queria, mas eu vou ter que fechar, porque senão fica pesado. Fechei uma aba. Pessoal, teste, o som tá melhorou? Tá melhorando? Tá melhor agora? Como é que tá? Melhorou? Tá do mesmo jeito? Melhor? Ok. Ok, então olha só. Então nós temos aqui, ó, o esquema de um ímã que fica a noite inteira na presença dos pregos. Aí esses pregos, eles ficam imantados, né? Eles adquirem propriedades de um ímã temporariamente. Aí eu pergunto, por que que eles ficam imantados durante algumas horas? Eles ficam imantados pelo seguinte, é porque quando você colocou o ímã na presença deles, certo? Os átomos desse prego, eles adquiriram a mesma orientação do ímã, certo? Então eles adquiriram a mesma orientação do ímã. Aí o que acontece? Eles ficam tanto tempo, mas tanto tempo, com a orientação do ímã, que quando você retira o ímã, eles demoram a voltar para a posição original, certo? Eles demoram a reajustar, certo? Então, enquanto eles não voltam para a posição original, o prego ele vai ter a mesma propriedade de um ímã, né? Pelo fato dos átomos deles estar naquela posição, naquela orientação do ímã, né? Vamos ver se a gente consegue fazer um desenho aqui em escala grande, né? Então tá aqui de novo meu ímã, aqui é o norte, aqui é o norte, aqui é o sul. Aí você colocou o prego aqui, ó, vou desenhar um prego aqui esquematicamente, né? Ele fica a noite inteira na presença do ímã. Aí os átomos dele vão ficar assim, com essa orientação, norte e sul, o outro fica norte e sul, o outro fica norte e sul, com a mesma orientação do ímã. Aí você retira o ímã e eles demoram a voltar para a posição original. Eles voltam, mas demoram um pouco, ok? Então por isso que é assim que ocorre o processo de imantação ou magnetização. Imantação é a mesma coisa que magnetização, certo? É quando você pega um material que não é ímã, certo? Magnetiza ele, coloca ele na presença de um ímã, aí temporariamente ele adquire as propriedades de um ímã. Ok? Ok. Agora vamos para o próximo, rapidinho, para a gente poder mudar de assunto. Ok? Aí ele pede para você marcar a opção correta. Opção A. Todos os metais são materiais ferromagnéticos. Resposta: não. Alguns metais não são, né? Os metais que são ferromagnéticos, os mais conhecidos, é o ferro, o níquel e o cobalto, certo? Ah, ainda está baixo, Anderson? Hum, mas está falhando? Vocês conseguem me ouvir? Vou falar mais devagar aqui e mais alto também.
Então, olha só, a letra A está errada, né? A letra A é falar que todos os materiais são ferromagnéticos. Não é. Todos, não, nem todos os metais são ferromagnéticos. Por exemplo, o ouro. O ouro, ele não gruda no ímã, né? O ouro não é ferromagnético. A, a próxima opção que ele te dá é a seguinte: somente materiais ferromagnéticos são capazes. Ah, escrevi errado. São capazes de sofrer, né? Porque sofre. Somente materiais ferromagnéticos são capazes de sofrer os efeitos provocados por um ímã. Resposta está correta? Não. Basicamente, todos os materiais têm suas propriedades magnéticas. O ferro magnético são aqueles que interagem fortemente com o ímã, né? Fortemente com o ímã, de forma que você consegue perceber, né? Por exemplo, você coloca o ímã em contato com o prego, você vê que o prego fica grudado, você vê que a interação foi forte. Mas se você coloca um ímã na presença de um papel, existe interação ali? Existe interação, só que a interação é muito fraca, né? Então essa segunda está errada. Terceira, a temperatura de Curie do aço carbono é 770 graus Celsius. Isto significa que se o aço for aquecido a uma temperatura, a essa temperatura, ele se torna um ímã. Então, vocês me respondem. Falso, né? Na verdade, a temperatura de Curie é a temperatura limite, certo? E se o material atingir ela, ele perde as propriedades magnéticas. Então, esse aço carbono aí, se ele atingir essa temperatura de 700 graus Celsius aí, ele vai perder as propriedades magnéticas dele. Ah, deixa eu tirar essa janelinha aqui para vocês enxergarem. A próxima fala o seguinte: não é possível separar de as polaridades de um ímã apenas partindo ao meio. Porém, sabe-se que teoricamente é possível a produção de monopólio magnético em laboratório. Então, certo, né? Você não consegue separar as polaridades norte e sul de um ímã quebrando ele no meio. Mas teoricamente, sabe-se que em laboratório isso é possível. Aí o último aqui fala o seguinte: a magnetita é o exemplo mais conhecido de um ímã artificial. Falso. Vamos agora para o próximo. Olha só, as próximas falam o seguinte: sabemos que os polos idênticos de um ímã se repelem, enquanto os polos opostos se atraem. Quando suspendemos um ímã em barra por um fio, ele se alinha com os polos da Terra, de forma que o polo norte magnético do ímã se alinha com o polo geográfico norte geográfico da Terra. Marque a opção correta. Se a Terra é um grande ímã, então seu polo norte magnético fica localizado, letra A, no polo sul geográfico, letra B, no polo norte geográfico. O polo norte magnético fica localizado, certo, no polo sul geográfico, exatamente. Deixa eu explicar isso aqui, vamos tentar fazer com um desenho. Olha só, pessoal. Então, imagina o seguinte, imagine que isso aqui é a Terra. Ah, tá difícil de escrever. Isso aqui é a Terra. Então, isso daqui é o polo norte da Terra, certo? Esse aqui é o polo sul da Terra, ok? Esse norte aqui, ó, deixa eu diminuir. Esse norte aqui, ó, que vocês estão vendo, é o que a gente chama de norte geográfico. Vou até colocar aqui, ó, N e X. É o norte geográfico. É lá no polo norte, onde fica os ursos polares. E esse sul aqui, ó, é o polo sul geográfico. Polo sul geográfico. Polo sul geográfico. Ok? Aí é o seguinte, imagine que a Terra é um ímã. Se a Terra fosse um ímã, onde é que ficaria o norte magnético dela e o sul magnético? Basta você raciocinar o seguinte. Vamos imaginar um grande ímã dentro da Terra. Aqui, ó, assim, um grande ímã aqui dentro da Terra, certo? Então tem aqui duas polaridades. Ah, eu vou ter que voltar. Então tá aqui as duas polaridades do ímã, certo? Qual polaridade dessa seria o norte magnético e o sul magnético desse ímã, que estaria dentro da Terra? É o seguinte, imagine o seguinte, quando você tem uma barra de ímã aqui, ó, você está segurando uma barra de ímã pendurada pelo fio,
O norte magnético do ímã, ele não fica no polo, apontado para o polo norte da Terra? Mas você sabe que o polo norte magnético de um ímã, ele só fica direcionado para o polo sul magnético de um outro ímã. Entenderam? Tenta imaginar um outro ímã perto desse primeiro aqui, ó. Certo? O polo norte magnético desse ímã, ele só fica direcionado na direção do polo sul magnético de um outro ímã. Então, se a Terra fosse um ímã, olha só, o sul magnético dela estaria aqui no norte geográfico. Por quê? Porque toda vez que você pendura um ímã pelo fio, o norte magnético do ímã, ele tem que interagir com o sul magnético da Terra, tá? Então, ficou clara essa ideia? Quero que eu repita? Qual que é a moral da história? A moral da história é que o sul magnético da Terra está localizado no norte geográfico. E, consequentemente, o norte magnético da Terra está no sul geográfico. Tá? Então é ao contrário, tá? Ficou clara essa ideia? Ok? Então, oi? Quer que eu repita? Ah, ficou, né? Então, é invertido, tá? Então aqui é o norte geográfico, mas aqui é o sul magnético. E aqui, ó, aqui é o sul geográfico, só que aqui é o norte magnético. Não tá dando para escrever. Norte magnético, pronto. Então esse é o esqueminha. Pronto. Agora vamos para o próximo. Dizemos que um ímã. Tá, isso aqui não é uma questão, né? Isso aqui já é matéria dessa aula. Então vamos tentar usar esses 20 minutos, esses 30 minutos para falar sobre esse conteúdo novo. Olha só, pessoal, então a gente vai falar nessa aula de hoje sobre uma coisa chamada campo magnético, certo? Campo magnético. Desde o início que a gente começou a estudar magnetismo, vocês estão ouvindo eu falar campo magnético, campo magnético, certo? Mas o que seria um campo magnético? Veja bem, o conceito de campo na física é muito complicado, porque assim, a gente fala que campo ele é somente uma região, certo? Então, o campo magnético é uma região em torno do ímã, certo? Que vai sofrer os efeitos dele, ok? Então, o campo magnético é uma região no entorno do ímã que vai sofrer os efeitos desse ímã, certo? Ok? Então, vamos supor que tenhamos aqui, ó, um ímã, certo? Aí uma pergunta que os alunos fazem frequentemente é o seguinte: Hugo, o que que existe entre um ímã e outro, certo? Para que eles possam se atrair ou se repelir? Por que que um ímã interage com o outro? O que que existe entre eles? Isso daí é uma pergunta muito difícil de responder, certo? Normalmente, os físicos dizem o seguinte: diz que esse ímã aqui, ó, ele modificou o espaço ao entorno dele, certo? Como assim modificou o espaço em torno dele? Ele gerou no entorno dele uma coisa chamada campo magnético. Tá? O campo magnético, certo? Ele é invisível. Não tem como você ver ele, certo? Tem como você, é, é possível apenas você fazer o mapeamento dele, tá? Então, o campo magnético você não enxerga, mas tem como você fazer o mapeamento dele, tá? Então, o campo magnético é só isso, é só a região em torno do ímã que foi modificada pelos efeitos do próprio ímã, tá? Então, cada ímã, ele modifica o espaço em torno dele. Tem uma ideia bem parecida lá na eletricidade. Quando você via a carga elétrica, por exemplo, o que é que existia em torno da carga elétrica? A gente dizia que a carga elétrica modificava o espaço em torno dela. Ela criava um campo elétrico em torno dela. Então, da mesma forma que uma carga elétrica produz um campo elétrico no seu entorno, um ímã ele produz um campo magnético no seu entorno, tá? Ok? Então, deixa eu passar aqui para a definição. Essa daqui, ó. Então, dizemos que o ímã produz ao seu redor um campo magnético. Aí eu digo o seguinte: o campo magnético não pode ser visto, isto é, ele é invisível. Porém, é possível fazer o mapeamento através de um recurso chamado linhas de campo. Ok? Deixa eu passar aqui para o próximo. Então, o que são as linhas de campo? Olha só, aqui nós temos um ímã, certo? Vocês estão vendo essas linhas aqui no entorno do ímã? Isso aí são as linhas de campo. Não confunda. Você pergunta, Hugo, essas linhas de campo,
Elas existem de verdade? Tem alguma forma de enxergar ela? Através de microscópio? Através de algum experimento laboratório? Não, elas não existem, tá? Isso daqui é só um gráfico, tá bom? É só um mapeamento, para você entender como é que é o comportamento do campo magnético, ok? Então, vocês podem ver o seguinte, vocês podem ver que vocês têm linhas de campos que estão saindo da polaridade norte e estão entrando na polaridade sul. Em um ímã, as linhas de campo sempre se comportam desse jeito. Elas sempre saem da polaridade norte e entram na polaridade sul. Como é que você faz a interpretação das linhas de campo? É o seguinte, na região onde as linhas de campo estiverem mais agrupadas, estiverem mais juntinhas, o campo magnético é mais intenso. E na região... Está travando ainda, Josiele? Vamos continuar aqui. Se continuar travando, né, a gente vai ter que adiar um pouco o prazo da webconferência, né? Vamos tentar continuar aqui mais um pouco. Então, olha só. Então, essa região aqui, onde as linhas estão mais agrupadas, o campo magnético é mais intenso. E nessa região, onde as linhas estão mais separadas entre si, o campo magnético é mais fraco. Ok. Fechei agora todas as janelas, né? Vamos aguardar um pouco para ver se o áudio melhora. Qualquer coisa vocês vão avisando aí pelo box, ok? Então, continuando aqui, pode ficar à vontade para escrever aí no box, certo? Vamos esperar mais uns 2 minutinhos, vocês me informam se o áudio está bom ou está ruim, tá? Então, olha só, essa tá ruim ainda, Will? Uns 2 minutinhos, vamos ver se melhora, tá? Então, olha só, essa região onde as linhas estão mais agrupadas, o campo magnético é mais intenso. E essa região onde as linhas estão mais separadas, o campo magnético é mais fraco, tá? Agora é o seguinte, por que que essas linhas... Tá, o Jaciele, essa webconferência aqui, eu estou gravando a tela dela, tá? Aí eu vou colocar mais tarde no YouTube para vocês, tá bem? Tá, é o seguinte, por que que essas linhas de campo possuem essas setas, certo? A lógica é a seguinte, essas setas, elas estão apontando para onde o ponteiro de uma bússola estaria apontando, certo? Quer ver? Olha só, nós temos aí o desenho de duas bússolas, certo? Aí o que que acontece? Ah, essa seta aqui, ó, ela está apontando para onde o ponteiro norte da bússola está apontando, certo? Então, se você colocasse, por exemplo, uma bússola em cima de uma dessas setas, a bússola ia ter a mesma orientação de cada uma dessas setas, certo? Então, a bússola, o ponteiro norte da bússola estaria apontando para onde cada uma dessas setas estão apontando. Você pode ver que essa primeira bússola aqui, ó, da esquerda, o ponteiro norte dela possui a mesma orientação da seta que está aqui encostada nela. E essa outra bússola, essa mais da direita, o ponteiro norte dela possui a mesma orientação da seta que está próxima a ela. Tá? Eu vou passar bem rápido aqui, tá? Aí vocês pegam a gravação no YouTube, tá bom?
Tá. Então vamos lá. Deixa eu passar aqui para o próximo. Então, olha só. Aí tem alguns exemplos de mapeamento de campo magnético. Todo mundo está vendo o desenho do planeta Terra aí? Está um pouco apagado, né? Mas aí vocês podem ver o mapeamento do campo magnético da Terra, certo? Veja que as linhas de campo, elas saem do sul geográfico da Terra e entram no norte geográfico. Tá? Aí você pergunta, mas Hugo, as linhas de campo elas não saem do norte e entram no sul? Calma aí, elas saem do norte magnético de um ímã e entram no sul magnético de um ímã. Como a Terra é um ímã cujo o norte magnético dela se encontra no sul e o sul magnético dela se encontra no norte geográfico, então as linhas de campo do planeta Terra, certo? Eles vão sair da, do sul é, do sul magnético desculpe, do sul geográfico da Terra e entrar no norte geográfico, tá? Oi. Exatamente. Quando ela aponta para o norte geográfico da Terra, ela está apontando para o sul magnético da Terra, certo? Porque pensa bem, o ponteiro da bússola, ela é norte magnético, não é isso? O ponteiro da bússola é o norte magnético de um ímã, não é isso? O norte magnético de um ímã, ele não é atraído pelo sul magnético de um outro ímã? Não é? Então, se ele aponta para o norte geográfico da Terra, significa que lá no norte geográfico da Terra está o quê? Está o sul magnético do planeta, tá? Então, você tenta imaginar um ímã dentro da Terra. Não existe, né? Mas suponha que exista um ímã dentro da Terra. Se existisse um ímã dentro da Terra, o sul magnético desse ímã estaria lá no norte geográfico, lá onde tem os ursos polares, certo? E o norte magnético deste ímã estaria lá no sul geográfico da Terra, lá onde tem os pinguins, né? Então é invertido, né? O norte magnético da Terra está no sul geográfico. O sul magnético da Terra está no norte geográfico, ok? Tá. Aí é o seguinte, nesse desenho vocês estão vendo como é que ficam as linhas de campo, tá, Felipe? Daqui a pouco eu encerro, tá? Eu só vou terminar de fazer aqui a webconferência para terminar a gravação da aula. Aí eu posto lá no YouTube, tudo bem? Aí, olha só, nesse desenho vocês estão vendo o quê? Vocês estão vendo três configurações de linha de campo. Aqui mais à esquerda, você está vendo como é que é a configuração, né, de um ímã sozinho, com as linhas saindo do norte e entrando no sul. Nessa figura do meio, vocês estão vendo a configuração do polo de dois ímãs diferentes. Então você tem aqui do lado esquerdo uma polaridade norte de um ímã e do lado direito você tem a polaridade sul de um ímã. Veja que a polaridade norte do ímã, as linhas de campo estão saindo da polaridade norte, certo? E entrando na polaridade sul do outro ímã. Então sempre acontece isso, sempre as linhas de campo saem da polaridade norte e entram na polaridade sul. E aqui mais à direita, certo? Você pode ver duas polaridades nortes de dois ímãs diferentes. Vocês vão ver que nesse caso, assim como os ímãs se repelem, as linhas de campo magnético também se repelem. Aí vocês lembram o seguinte, olhando para essa figura, vocês lembram que onde as linhas estão mais juntas, o campo magnético é mais intenso. E onde as linhas estão mais separadas, o campo magnético é menos intenso. Me mostra aí, nessa figura do meio, onde é que o campo magnético é mais intenso? Na região entre os dois ímãs, não é isso? E nessa figura mais à direita, onde é o campo magnético é menos intenso? Na região entre os dois ímãs, o campo magnético é praticamente zero, certo? Ok? Vamos passar para o próximo, já estou terminando. Isso daqui, pessoal, isso aqui é a configuração do campo magnético produzido por um fio, transportando a corrente. Vocês lembram que eu falei para vocês
que se você tem um fio transportando uma corrente elétrica, ele produz no entorno dele um campo magnético. Então, o campo magnético no entorno do fio, ele possui essa configuração aí, ó, configuração de circunferências, ok? Aí você pergunta, Hugo, e as setinhas? As setinhas estão apontando para onde? Bem, aí vai depender para onde a corrente está apontando. Se a corrente estiver para cima, certo? Não sei se vocês estão vendo minha mão. Não estão vendo, né? Olha só, se a corrente estiver para cima, as setas das linhas de campo, ela vai estar para onde? Elas vão estar girando no sentido anti-horário. Se a corrente estiver para baixo, as setas do campo magnético, elas vão estar orientadas no sentido horário. Ok? Então, se a corrente estiver para cima, as setas do campo magnético vai estar orientada no sentido anti-horário. Ok? E se a corrente estiver para baixo, as setas vão estar no sentido horário. Próximo. Isso daí é a configuração de uma espira, certo? O que é uma espira? É um fio em forma de anel, certo? Então, vamos supor que você tenha um fio em forma de anel e esteja passando uma corrente por ele. A corrente vai gerar um campo magnético no entorno do fio, não vai? O campo magnético vai ter essa orientação que vocês estão vendo, tá? Então, ele é para uma espira. Tudo bem? Próximo. Isso aqui é a configuração do campo magnético para uma bobina. Essa bobina aí, pessoal, ela recebe um nome. Esse nome se chama solenoide. Vou até escrever aqui no box, tá? Solenoide, tá? Então, o que é um solenoide? É uma bobina transportando a corrente, certo? Isso daí, qual que é a aplicação tecnológica dele? Isso daí é um eletroímã. É um eletroímã. Né? Ele sabe que um fio que transporta a corrente produz um campo magnético. Então, o que acontece? Eles colocam esse fio na forma de novelo para o campo magnético ficar mais intenso. Para o campo magnético ficar mais intenso. Com isso, eles produzem um eletroímã. Tá? Mas o solenoide, ele não é só usado como um eletroímã. Ele é usado também em transformadores. Você já viram esses transformadores na rua, no porte? Ali tem uma espécie de solenoide ali dentro, certo? Para mudar a voltagem. Mais adiante a gente vai ver como é que isso funciona, tá? E isso daí também é usado em laboratório, certo? Se você tem um solenoide com um campo magnético muito intenso, você pode colocar um gás muito quente aqui dentro, que o gás vai ficar aprisionado lá dentro, tá? Na verdade, plasma, né? O que é plasma? É um gás superaquecido, certo? Cujo todos os átomos são íons. Então, todos os átomos são eletricamente carregados. Esse gás superaquecido, certo? Formado por íons, ele é chamado de plasma. Ele é tão quente que é difícil colocar ele no recipiente para segurar ele. Então, normalmente se utiliza isso daqui, ó. Coloca ele no interior de um solenoide, ok? Vamos pegar o próximo, acho que já estamos nos últimos. Tá, essa ideia aqui é um pouquinho complicada de se entender. Olha só, pessoal. Isso daí, ó, é o que? São os desenhos de um campo magnético. Mas é um campo magnético quando está orientado para dentro do papel, da folha de papel que você está lendo. Deixa eu pegar aqui um exemplo aqui para vocês. Ó. Vamos supor que você tem aqui um fio, certo? Você tem aqui um fio. Então, esse fio aqui, ó, ele está transportando a corrente. Ok? Está transportando a corrente para cima. Bem, você sabe que isso vai produzir em torno dele um campo magnético, certo? Se a corrente estiver para cima, eu falei para vocês que o campo magnético vai ter essa orientação aqui, ó, sentido anti-horário. Aí o que acontece? Quando você quer desenhar esse campo magnético no papel, as linhas de campo que estiver entrando no papel, você coloca esse xizinho aqui, ó, que está à direita, tá? Então, se tiver esse xizinho, onde tiver esse x, significa que as linhas de campo estão entrando no papel. As linhas de campo estão para cá, ó, ok? E onde tiver esses pontinhos, as linhas de campo estão saindo do papel, ok? Então, pode dizer que eu tenho um fio aqui, ó. Deixa eu pegar. Eu tenho um fio aqui. Peraí, deixa eu melhorar. Para cá. Pronto. Então, eu tenho um fio aqui, está transportando corrente para cima.
Então, as linhas de campo elas vão entrar do lado de cá e vão sair do lado de cá, ó, ok? Então, isso daqui é uma forma de você desenhar as linhas de campo quando elas estão perpendicular ao plano do papel. Porque no papel não tem como você desenhar uma linha para fora, né? Não tem jeito, né? Então, para você não desenhar uma linha para fora, você coloca um pontinho. Então, esse pontinho aqui é como se fosse uma seta saindo para fora do papel, tá? Esses pontinhos é como se fosse a ponta de uma flecha que está saindo para fora do papel. E esse xizinho é como se fosse a bundinha de uma flecha, como se fosse a bundinha de uma flecha entrando no plano do papel. Ficou clara essa ideia? Estão ouvindo? Querem que eu repita essa ideia? Então, esse xizinho aqui, ó, e esses pontinhos, é uma forma de você desenhar as linhas de campo quando elas estão entrando ou saindo do papel. Ok? Bem, então nessa aula de hoje, é basicamente isso, certo? Eu tinha mais coisa para mostrar para vocês, mas do jeito que está aqui não vai dar para prosseguir, né? Então eu vou colocar essa gravação aqui no YouTube, certo? Para que vocês possam assistir mais tarde. Tomara que o áudio lá no YouTube esteja melhor. Meninos, é o seguinte, vamos fazer a presença, nós vamos responder presença, só que antes de responder presença, tem como vocês colocarem a câmera para me mandar as evidências para a Letiane? Quem quiser, não é obrigado não, tá? Porque assim, vocês colocam a câmera, eu tiro um print, aí eu mando lá para a Letiane.